Continuando com as nossas palestrantes da noite, que todas elas estão falando sobre os capítulos que elas escreveram aí no livro. Se você quiser também ir acompanhando a palestra pelo capítulo, você vai verificar que esse conteúdo já está à sua disposição aí nas suas mãos. A nossa próxima palestrante é uma mestra em meditação, além de ser uma empresária, é uma pessoa que busca um profundo desenvolvimento pessoal e espiritual. É um prazer estar com ela sempre em muitas oportunidades. Eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais de Aline Almada. Conheça Aline Almada, uma incansável visionária que por mais de 20 anos tem conduzido negócios com determinação e visão. Mãe de 3 filhos, entende profundamente o que é equilibrar a paixão pelo trabalho e o amor pela família. Essa trajetória a impulsionou a mergulhar no universo do autodesenvolvimento. Como mentora, palestrante e escritora, tem se dedicado às terapias integrativas e sistêmicas. A cada passo, percebe que há uma oportunidade única para aprender, crescer e transformar-se. Aline não quer apenas compartilhar sua história, mas ela quer contá-la para inspirar e guiar você em sua própria jornada de transformação. Juntos conquistaremos o que o futuro nos reserva, com segurança, confiança e compromisso. Agradeço por fazer parte dessa jornada transformadora. Boa noite. Estou muito feliz. Eu sei que eu já falei isso, mas eu estou transbordando de estar aqui com vocês nessa noite. E hoje, gente, eu vou falar sobre o caminho para o autodesenvolvimento em 7 pilares, em 7 áreas da vida. Eu sou uma mineira de Belo Horizonte, sou mãe de 3 filhos, Júlia, Luca e Henrico. Eu sou uma empresária do ramo de postos de combustíveis há mais de 20 anos. E peguei esse legado da minha família. Meu pai era empresário, meu avô era um farmacêutico. Então, eu vim para honrar eles também, vendendo combustível, fazendo negócios, construindo. E também, gente, eu amo a área do autodesenvolvimento. Então, já fiz várias formações, tanto na área de business, quanto na área também do autodesenvolvimento. E eu quero falar para vocês antes o que é o autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento começa com uma palavra simples, mas complexa. Começa com responsabilidade. Uma pessoa só consegue se desenvolver quando ela realmente pega responsabilidade para ela. As situações da vida, elas vão acontecer, coisas ruins, coisas desafiadoras, elas vão acontecer a todo momento na vida de todos. Mas quando a pessoa entende que esse desafio vem para ela crescer, para ela se desenvolver, para ela buscar ferramentas, para ela buscar pessoas. Mas isso, gente, somente quando a pessoa entende que a responsabilidade é dela. Não podemos esperar marido, esposa, sócio, pai, mãe, achar que tem que entregar alguma coisa para a gente, achar que alguém nos deve alguma coisa. Não. A autorresponsabilidade é a nossa própria transformação. O dia que você entende que qualquer coisa que acontecer, da pior coisa que acontecer, se você falar, eu sou responsável por essa mudança, eu vou pegar esse aqui limão e vou fazer uma limonada, eu vou me transformar, eu vou buscar recursos, eu vou buscar pessoas. Aí sim você entrou nessa jornada. E, gente, essa jornada, ela não para. Desde o momento que nós nascemos, quando a gente começa a andar, aí daqui a pouco é bicicleta, daqui a pouco a gente está falando, daqui a pouco a gente se conecta com pessoas, até o último minuto de vida. E, gente, isso acontece em ciclos.
A gente alcança o nosso melhor neste momento, nesta fase, desta forma. Mas sempre é possível ir além. Porque a gente muda o ano, muda as estações, muda os amigos, muda de cidade. Então, qualquer mudança que aconteça, você tem que ser responsável e falar como eu posso ser melhor agora, neste tempo, nesta hora, neste emprego, nesta empresa. Como eu posso ser melhor neste momento? Isso é responsabilidade. Ah, não, tem que voltar. Como é que volta? E eu quero trazer essa frase para vocês, que muita gente fala, né? Eles falam que essa frase é de Aristóteles, que é conhece-te a ti mesmo. Ela está na Grécia, em Delfos, no templo de Apolo. E Delfos, gente, naquela época, era considerado o centro do mundo. Então, muitas pessoas iam lá peregrinar. Eles eram peregrinos e iam lá porque lá tinham muitos oráculos. Então, essas pessoas, elas procuravam esses oráculos para poder pegar dicas, para poder pegar uma forma de ser melhor no mundo. E nesse templo tinham as pitonisas, que eram essas pessoas, eram sacerdotisas, e onde essas pessoas se consultavam com elas. Só que essas pitonisas, elas respondiam essas questões, né, em forma de enigmas. E muitos desses enigmas, assim como essa frase, ficaram gravados no templo. Só que o que muitas pessoas não sabem, gente, é a continuação dessa frase. E conhecerás o universo e os deuses. Então, o que significa isso? Quanto mais você se conhece, mais você está próximo de Deus, mais você está próximo do universo. Por quê? Porque somos filhos, somos criação divina. Dentro de nós está a essência, está o pedaço de Deus. Então, quanto mais a gente vai trilhando, a gente vai se expandindo, a gente vai crescendo, a gente vai sendo mais próspero, mais abundante. A gente vai deixando pessoas para trás que não fazem mais sentido, aquelas amizades que muitas vezes te levam a fazer coisas que realmente não vão te trazer crescimento. Então, quando você decide entrar, agora eu sou responsável, agora eu vou me desenvolver, você também, neste momento, você está se aproximando de Deus. Você está se aproximando do universo. Por isso essa chamada para entrar para dentro, para se conhecer. Por isso essa chamada é tão importante. E eu convido a todos vocês, em algum momento, se despertarem para isso. E por que se conectar a Deus? Porque Deus é abundante, Deus é próspero. E quando você vai se conectando, vai tendo intimidade, você acessa essas ferramentas no universo, porque elas estão disponíveis. Essa abundância ela é disponível, o mundo é próspero, o mundo é abundante, só que muitas pessoas não conseguem acessar isso. Por quê? Porque acontece para uns. Por que não acontece para outros? Porque isso é uma jornada, isso é uma decisão. Somente quando você toma essa decisão de se autoconhecer, você consegue acessar o seu melhor. E você também consegue fazer isso através de pessoas que já fizeram essa jornada. Você não precisa fazer isso sozinho. Eu passei, volto de novo. E, gente, quando eu falo de consciência, de tomar essa consciência, isso acontece de 3 formas: reativo, generativo e evolutivo. Em todas as situações da vida, a gente está agindo de alguma maneira. Por exemplo, vou dar um exemplo corriqueiro, mas a gente pode dar qualquer exemplo. Uma pessoa passa um áudio gigante para o seu WhatsApp. Você olha aquilo ali e fala: puta merda, essa pessoa não aprendeu, não? Que coisa chata, toda hora passando áudio gigante. Você está como? Reativo. Mas se você já passar para o generativo, você recebeu aquele áudio e falar: não, eu vou auxiliar essa pessoa, falar com ela,
que é mais fácil ela se comunicar via texto, né? Você realmente já inclui aquela pessoa. Então, você deixa de ser reativo, você passa a auxiliar uma pessoa. Mas quando você entra no evolutivo, a pessoa pode te passar áudio, a pessoa pode passar texto, a pessoa pode gaguejar, ela pode falar do jeito dela. Se for preciso, você baixa um aplicativo que transforma em texto, não importa. Mas você quer simplesmente conversar, você quer multiplicar, você quer ouvir, você quer realmente estar à disposição do outro com a escuta ativa. Então, quando eu falo em níveis de consciência, a gente tem que começar a olhar para dentro e falar: como eu estou reagindo nessa situação? Eu estou reagindo de uma forma negativa? Estou reagindo como? Ou eu estou agregando, eu estou transbordando, como eu estou agindo com o outro? E agora, gente, eu realmente vou entrar nos 7 pilares do autodesenvolvimento, que são 7 áreas da vida. Poderia falar para vocês que poderiam ser 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais. E a gente percebe o seguinte: qualquer uma dessas áreas que eu vou mostrar para vocês, quando a gente não olha, é como se fosse uma música desafinada. Então, quando você esquece de olhar para isso, a sua vida ela não fica realmente íntegra, próspera. Em algum momento você vai dar uma escorregada. E aí eu quero falar para vocês sobre o pilar, sobre a área pessoal. Quantas vezes você sentiu que precisava se amar mais? Então, muitas vezes a gente olha, a gente fala: porque eu sou gordo, eu sou magro, eu não posso ir naquele ambiente, que eu não tenho a roupa, eu não tenho jeito, eu não conheço pessoas. Então, como você está se tratando pessoalmente? Isso é com você. Você se olha, como você se limita, como é você no ambiente. Também tem a questão física, que é um outro pilar. Como você vai numa academia, como você se alimenta. Às vezes a pessoa passa uma vida se envenenando, seja num cigarro, seja com drogas, seja com uma alimentação não saudável. E aí chega numa etapa, ela fala: eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Por que eu estou com esse câncer ou essa situação? Mas muitas vezes ela passou uma vida inteira sem olhar para onde? Para o físico. Nosso corpo é a casa da nossa alma, a forma que a gente se apresenta. Também quero falar sobre a gestão das emoções, o impacto das nossas emoções, como a gente está. Então, a pessoa fala, você está assim, né? Brigando com todo mundo, reagindo com todo mundo. Você consegue realmente estar lidando no seu dia a dia? Como você lida com seus funcionários? Quando acontece um desafio na sua empresa, como isso acontece? Como estão suas emoções? Gente, e quando a gente não consegue lidar com as nossas emoções, quando a gente chega em casa, briga com o marido, chuta o cachorro, a gente precisa procurar ajuda profissional. Só que tem pessoas que não procuram. E a vida vai virando aquela confusão. Você deixa de estar sendo próspero para poder estar brigando, para ter razão. Então, buscar ajuda em qualquer aspecto, quando for necessário, isso é uma grandeza muito grande. Outro pilar é o pilar social. Como são suas relações? Os ambientes que você vai, os seus amigos, você está crescendo, vocês estão faturando, vocês estão planejando viagens, como é você socialmente? Você está impactando o seu colega ou você é aquela pessoa que está sempre jogando para baixo? Não faz isso, não vai ali, né? O espanta-bolinho. Então, socialmente, como você é no seu dia?
dia. Então, estar num grupo como este, onde todas as pessoas querem crescer, querem expandir, querem levar a mensagem dela além, é um grupo saudável. Mas e nas outras áreas da vida? E o que acontece socialmente? Quando a gente começa a tomar essa decisão de crescer, às vezes amigos de infância ficam para trás, colegas, familiares, eles vão ficando para trás e a gente dá uma angústia, né? Fala assim, nossa, eu vou largar essas pessoas para trás? É uma angústia. E muitas vezes as pessoas desistem e voltam e não têm o crescimento e o desenvolvimento que ela poderia atingir na vida. Então, nesse caso, vá, se expanda, porque novas pessoas vão chegar na sua vida e depois você vai lá e puxa aquela pessoa, porque você vai estar mais forte, você vai conseguir transformar. Depois que você for transformado, você vai conseguir transformar pessoas também. Profissionalmente, é um outro pilar que a gente tem que estar olhando. Você ama aquilo que você faz? A gente tem trabalhos que são muito pesados, são muito difíceis de estarem realizando. Mas como você se sente nesse lugar? Você já sai de casa pensando, nossa, vou encontrar com aquelas pessoas, vou ter que desenvolver esse trabalho e vou voltar para casa desanimado. Imagina passar anos e anos trabalhando com quem você não gosta, fazendo o que você não gosta. Gente, tem muita gente adoecendo por isso, burnout. A pessoa está lá fazendo, vivendo e convivendo e fazendo coisas que não gosta. Aí você pode falar comigo, Aline, eu tenho que pagar minha conta. Tem que pagar a conta, mas existem outras oportunidades, outras formas de ganhar dinheiro. E quando você realmente não estiver feliz, procure se encontrar, procure encontrar aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Financeiro. Gente, tem gente que tem medo de dinheiro. A pessoa ganha aquele dinheiro, ela acaba com o dinheiro imediatamente. A pessoa coloca ali o dinheiro, eu falo sempre para a pessoa fazer esse teste, pega uma nota de 100, de 200, deixa em algum lugar, daí uma semana você esquece e olha, tem gente que fala assim, meu Deus, esse dinheiro está aqui. Não, você tem que ter o dinheiro como uma coisa natural na sua vida. Ser próspero é natural. Eu sei que muitas pessoas vêm de famílias muito humildes que não tiveram, e aí elas ficam prósperas e acabam perdendo o dinheiro para quê? Para honrar a família. Então, às vezes, é necessário fazer uma constelação, trabalhar isso dentro de você. Para você pode ser próspero honrando a sua família. Financeiramente também, eu quero falar que existem duas maneiras de ser próspero. Que é material, que é o financeiro, as pessoas desenvolvem, compram carros, casas, mas tem o desenvolvimento também imaterial, que é o último pilar, que é o espiritual. Então, quanto mais a gente se desenvolve, a gente se aproxima de Deus, a gente ganha uma prosperidade imaterial. É aquilo que não é palpável. São os ambientes que você chega e as pessoas, mesmo que você não fale nada, elas querem estar perto de você. Elas te trazem oportunidades de negócios, amizades, convites. Mas espiritualmente, gente, muitas pessoas têm a material e não tem a imaterial, ou seja, a espiritual. E algumas pessoas também têm uma prosperidade e não têm a outra. E eu convido vocês para poder refletir sobre isso. Porque quando vocês têm as duas, aí sim é a prosperidade plena. É uma caminhada, é uma jornada onde você vai conseguir unir as duas prosperidades. E aí você transborda. E você traz outras pessoas e só vai expandindo. Gente, é maravilhoso quando a pessoa consegue atingir as duas. Conhecer-se é iluminar os cantos escuros da alma
E eu deixo esse convite para vocês, se conheçam, se iluminem, se empoderem, sejam mais prósperos, sejam mais abundantes. E essa mensagem que eu quero deixar para vocês, está aqui o meu QR Code. Quem quiser se conectar comigo, pode me seguir, que eu também vou seguir vocês. Muito obrigada por hoje.